Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre o que você precisa saber sobre os chutes do Wing Chun. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. É claro que antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu. Você já se inscreveu? Porque nós estamos preparando um material que é para você que quer se preparar para os desafios da vida, mas ainda sente falta de algo que não sabe exatamente o que é. Por isso, você está prestes a iniciar uma jornada que poderá te preparar para lidar com um mundo que não para de mudar numa velocidade nunca antes vista. Com um detalhe muito importante, teremos uma grande chance de êxito, isso porque estamos vivendo um momento extremamente oportuno para essa transformação. E gostaria de convidar você para participar de um evento online muito especial, onde eu irei compartilhar a minha experiência no cultivo permanente da inteligência estratégica em momentos de crise. Esta jornada será realizada de 20 a 25 de agosto de 2020 e será 100% online. Isso significa que para participar você precisa apenas de um computador ou smartphone com conexão de internet. E no dia 26 de agosto teremos uma live especial com uma grande surpresa para vocês todos. Mas quando eu digo você, é apenas você que participou dessa nossa primeira jornada Kung Fu. Mais um detalhe muito importante, esta jornada será 100% gratuita e ficará disponível somente uma semana. Não perca esta oportunidade única de participar. A pergunta de hoje é de Sérgio Magalhães. O senhor poderia comentar um pouco sobre os chutes do Wing Chun? Quantos tipos existem? Os chutes do Wing Chun são para curta distância? E aqui, Sérgio, eu separei aqui 4 aspectos que eu vou aqui discutir com você, 4 deles de fundamental importância. Primeiro, eu quero aqui tirar um mito de que o Wing Chun é basicamente braços e não pernas. Segundo, eu vou falar sobre por que o Wing Chun tem chutes. Terceiro, eu vou falar sobre as variações dos chutes e depois, no quarto item, eu vou falar sobre as distâncias do Wing Chun, já que você citou. Espero que tudo isso venha a contemplar as suas questões, Sérgio. Bom, em primeiro lugar, eu quero tirar esse mito, porque as pessoas elas acham que o Wing Chun valoriza mais as mãos do que as pernas. E isso, claro, vai depender de praticante para praticante e das circunstâncias. Só para te dar um exemplo, Sérgio. O patriarca Ip Man, ele era uma pessoa que tinha mais habilidade nas pernas do que nos braços. Olha só que interessante. O patriarca Ip Man, ele tinha uma habilidade espetacular com relação aos chutes, tá? Tanto que temos aí vários relatos, inclusive do próprio patriarca Muyat, que relatou que o patriarca Ip Man uma vez ele foi assaltado. O patriarca Ip Man era baixinho, tinha mais ou menos aí o seu 1,60 m e pouco, e um batedor de carteira veio por cima assim. O patriarca Ip Man usava aquelas roupas chinesas chamadas de Tongzhong, e no bolso ele tinha uma caneta muito valiosa. Então o batedor de carteira ele foi assim, ó, e puxou por cima a caneta. Olha a habilidade desse batedor de carteira. Só que ele não sabia, obviamente, que aquele velhinho era o próprio patriarca Ip Man. O que ele fez? Ele, ao perceber isso, ele virou e deu um chute nesse batedor de carteira. E, para o azar dele, quando ele pensou, ele foi arremessado, ele bateu com a cabeça no poste e ficou desacordado. Então, aquilo que no primeiro momento foi um momento de grande excitação,
para os alunos, o patriarca Ip Man estava com outras pessoas, dentre os quais o patriarca Muyat. Quando viu aquilo, eles ficaram extremamente entusiasmados em verem a habilidade do mestre em usar as pernas do Wing Chun. No entanto, depois eles ficaram extremamente preocupados. Por quê? Porque o ladrão ficou desacordado. E eles ficaram preocupados se o ladrão havia morrido ou não. Felizmente, depois ele voltou a si e com isso foi preso devidamente e aí a vida seguiu. Mas por que eu estou te contando essa anedota que, inclusive, é relatada por outros discípulos do patriarca Ip Man que estava presente lá? Porque eu quero aqui enfatizar a importância dos chutes do Wing Chun. Mas por que então tantas pessoas acham que o Wing Chun tem poucos chutes ou se chuta pouco ou que não tem no sistema? Porque essas pessoas confundem a apresentação dos chutes com a existência deles. E aqui então eu vou entrar no segundo item que diz respeito aos chutes do Wing Chun. Temos que lembrar uma diferença muito grande entre mãos e pernas. Os membros superiores eram antigamente, na evolução da raça humana, eram os membros anteriores, porque o homem era quadrúpede. Quando ele se torna bípede, as mãos se tornam especializadas para manipular o meio e as pernas, que antigamente eram os membros posteriores, agora membros inferiores, se tornam o quê? Tem o papel de suporte, de apoio, de sustentação do corpo, exclusivo. Só que quando eu chuto, eu preciso ter uma qualidade muito grande com relação ao equilíbrio. O equilíbrio tem que ser mais refinado, porque agora, em vez de 2 apoios, eu tenho apenas um apoio da outra perna. A outra perna, para o chute, para se ter uma ideia, ela é muito mais importante do que a perna que chuta. Daí, todo o trabalho em Chamkyu, que é o segundo domínio do sistema Wing Chun, para que nós possamos trabalhar os diferentes apoios e, com isso, nos preparar para o futuro, para que nós possamos chutar. Quero lembrar que o chute, ele é uma operação muito mais complexa do que o soco. Por quê? Porque a partir do momento que eu configuro o chute, eu elevo minha perna, eu não consigo fazer ajustes significativos de distância, ao contrário das mãos, que eu posso ajustar essa distância durante o trajeto do soco. Então veja como há uma diferença muito grande aí. E qual é a característica fundamental do sistema Wing Chun, da relação entre mãos e pernas? Que elas atuam simultaneamente. Ou seja, quando eu chuto, eu tenho que ter condições ainda de fazer movimentações com os meus braços. Daí que no Wing Chun só existe um tipo de chute, que é o chute frontal. Todos os outros chutes, inclusive o chute lateral, é derivado do chute frontal. Por quê? Porque o chute frontal é um chute que vai ser sempre trabalhado no seu sentido ideal, na altura da cintura. Por quê? Porque é onde eu tenho o meu alcance máximo frontal, para que eu possa, inclusive, continuar a usar os meus braços, quer seja para neutralizar um movimento e atacar com a outra mão, ou quer seja para que eu possa com as 2 mãos neutralizar e com isso usar as pernas. Então é muito interessante, por quê? Porque quando nós vemos chutes mais altos acima da cintura, eles decorrem de uma compensação, de um reequilíbrio do tronco e com isso eu não tenho condições de usar os meus braços. Por isso que é tão interessante os chutes saírem na altura da cintura, sem oscilação dos ombros. Daí que nós falamos de Moyenge. Moyenge, que é aquilo que normalmente as pessoas falam de chute invisível.
Invisível por quê? Porque ele não é delatado por antecipação. Todos os chutes eu percebo por antecipação porque há uma movimentação do ombro, quer seja para o chute frontal mais alto, quer seja para o chute lateral quando eu me movimento, ou giratório, sempre o meu ombro ele vai se movimentar primeiro antes do chute. Então qualquer praticante experiente, não só de Wing Chun, mas de qualquer arte marcial, observa sempre os ombros do seu adversário para que você esteja atento a essas questões. E isso me leva, Sérgio, para o terceiro item que eu estava falando sobre os tipos. Como eu disse, são variações. E com isso eu tenho apenas um tipo, porque você está perguntando quantos tipos existem. Então, a rigor, temos um. Mas quando nós falamos das variações, então nós vamos ver as diferentes nuances que vão variar de energia, vão variar de distância e, obviamente, vão variar de timing, tá? Então nós vamos verificar sempre isso. Outro mito que existe aqui, Sérgio, é que as pessoas acham que o Wing Chun só se chuta com a perna da frente, porque elas observam, por exemplo, como eu disse, o segundo domínio Cham Kyu, e aí elas se iludem, achando que se chuta apenas com a perna da frente, o que limitaria demais, né, a execução e o sucesso de um chute. De fato, um praticante de Wing Chun começa a entender toda a estratégia de chutes a partir do quarto domínio, o domínio Mui Fa Jong, onde ele vai ser introduzido num aparelho chamado Gerchong, que é um aparelho que são 10 pilares, onde nós temos um formato de flor de ameixeira e com isso a pessoa aí sim vai ter condições de dizer que sabe como chutar dentro do sistema Wing Chun. E isso tudo para que nós possamos compreender as diferentes possibilidades de chute que existem nas diferentes distâncias. E aqui eu entro então no nosso quarto aspecto, que é a distância longa, média e curta. Quando nós falamos de distância longa, é a distância onde o meu membro mais longo, que é o membro inferior, alcança numa distância máxima, que é o alcance máximo lateral. Quando eu estou de lado, então eu golpeio, é onde eu vou alcançar um lugar mais longe, e é isso que nós chamamos de longa distância. A longa distância, ela termina a partir do momento que começa a média. E essa média distância é normalmente manifestada com o alcance dos braços, tá? Onde eu tenho alcance máximo central ou alcance máximo, tá? Que é uma diferença. E muitas vezes essa diferença de centímetros vai depender a vitória ou a derrota. Então entendermos essa distância é outro aspecto. É possível chutar a média distância. E por fim nós temos a curta distância, que é uma distância que eu não consigo golpear o meu adversário. É aqui que entra, por exemplo, o uso dos cotovelos, o uso da cabeça, o uso dos joelhos e o uso também das pernas, como muitos movimentos, como o Soger, que é um movimento de varredura, ou golpeamentos mais baixos, tá? Que vão levar então para que possamos com isso atuar nas 3 distâncias. Em outras palavras, os chutes do Wing Chun atuam nas 3 distâncias que nós temos. Isso tudo, obviamente, Sérgio, falando das questões de postura vertical. Depois nós temos aí situações horizontais que estão ligadas à luta de solo, aí é uma outra história. Então, por isso que é importante entendermos que há muitas situações e muitos entendimentos que as pessoas têm sobre os chutes do Wing Chun que devem ser revistas. E eu quero te agradecer, Sérgio, por ter me dado a oportunidade de nós falarmos a respeito. E você,
Quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Então é só deixar nos comentários e a nossa equipe então irá selecioná-la no momento oportuno. Caso você ainda não fez a inscrição no nosso canal, nos ajude a manter os conteúdos que estamos apresentando. Principalmente se você gostou, deixe o seu like. E eu quero aqui mais uma vez então agradecer Sérgio Magalhães por sua participação e convidar você para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!